E aí, pessoal, então continuando, né? A gente acabou de falar do sujeito simples do composto, então a gente dá continuidade com o sujeito oculto, também chamado de desinencial, né? Ou elíptico, e o sujeito indeterminado, certo? Então, olha lá, quando a gente fala em sujeito oculto, volto a repetir, a gente tem o sujeito oculto quando a gente tem uma situação em que você sabe identificar quem é o sujeito, mas ele não apareceu escrito ou dito. Então, na frase, pedir ajuda a todos, certo? Sempre para fazer análise sintática eu faço o quê? Eu encontro primeiro o verbo. Então, no período pedir ajuda a todos, quem que é o nosso verbo, certo? Vai ser o pedir. Achei o verbo, eu procuro o meu sujeito. E aí eu questiono quem ou o que, nesse caso vai ser quem, mas quem ou o que pediu ajuda a todos, pedir ajuda a todos. Faça com o verbo, pedir ajuda a todos. Quem pediu ajuda a todos? E aí, vamos imaginar que a gente tem uma caixinha aqui do lado do sujeito, porque observe que, né, não tem um sujeito na frente. Tem um substantivo aqui na frente sem preposição, ajuda. Mas a ajuda pedir a todos, né? Não é a ajuda que está praticando essa ação. Quem que está praticando essa ação? Eu. Certo? Ó, eu pedi ajuda a todos. Por que que eu sei que é o eu? Por causa da desinência do verbo. O que que é desinência do verbo? O final do verbo, na terminação, quando você aprende a conjugar verbo. Então, o verbo é pedir, você tira o ir, no pretérito perfeito do indicativo, eu pedi, eu comi, eu bebi. Observem, né? Eu saí, certo? Os verbos terminados em er e ar, a desinência vai ser o i para a primeira pessoa. Então, a gente sabe que pela desinência, por isso que ele é chamado de sujeito desinencial, né? A palavrinha que deveria estar escrita aqui, que não está, por isso que eu não vou preencher, tá? Mas que deveria estar escrita, deveria não, que poderia ser utilizada ali é a palavra eu. Não dá para escrever nós pedir. Nós pedir ajuda a todos, não funciona, né? Geisa pedir ajuda a todos, não funciona. A única palavra que encaixa nessa caixinha é a palavra eu. Então, existe sim um sujeito. Determinei quem é, mas ele não apareceu, ele não está escrito, ele não está manifestado na linguagem, na modalidade oral e muito mesmo ali na modalidade de escrita, dependendo do texto que você está lendo. Então, por isso que a gente vai chamar ele de sujeito desinencial, como eu acabei de falar para vocês, pode ser chamado de oculto, e a outra nomenclatura, que é elíptico, vem da figura de linguagem elipse, né? O que é elipse? É apagamento de um termo que o leitor ouvinte sabe o que é, né? Então, quando eu falo pedir ajuda a todos, você tem uma elipse porque a palavra eu não apareceu escrita, mas o leitor ouvinte consegue compreender que se trata da palavra eu, ok? Por isso, primeiro exemplo, sujeito oculto. E aí, dando continuidade, um outro exemplo também. Realizaremos as entregas na quarentena. Quem é o nosso verbo? Realizaremos, certo? Encontrei o verbo, procuro o meu sujeito. Quem, né, nesse caso pode ser quem ou o que, mas quem realizaremos as entregas na quarentena? Na minha caixinha do sujeito aqui, a única palavra que pode entrar ali é nós. Você pode até me questionar, professora, mas não podia aparecer assim, Marley e eu realizaremos? Poderia, mas Marley e eu em uma palavra significa nós, tá? Então, a palavra que preencheria aqui é nós, você consegue identificar. Se nesse nós tem outras pessoas, e isso estiver dentro de um texto, porque lembrando que isso são exemplos soltos, quando a gente analisa isso dentro de um texto, a gente vai identificar que esse nosso sujeito sintático oculto ali, às vezes ao longo do texto foi dito as pessoas, eu que estou falando, o texto estou escrevendo, mas as outras pessoas são identificadas ali, certo? Então a gente vai sempre pensar nessas relações. Então, nós realizaremos. Sujeito oculto, novamente, desinencial ou elíptico. Também, né, um próximo exemplo, compraste todo o estoque de álcool em gel. Todos esses exemplos só para a gente compreender essas relações. Por quê? Né? Se vocês se lembrarem bem, o sujeito oculto ele ocorre com a primeira e a segunda pessoa, do singular ou do plural, certo? Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Então, primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. E aí aqui eu quis dar um exemplo da segunda. A gente não usa aqui na nossa região compraste, mas existe essa situação. Ou ainda, se eu quisesse ter colocado comprastes, que daí seria o vós. Certo? Então é só um exemplo pra gente lembrar que também existe com a segunda, tá? Mas na nossa linguagem no dia a dia a gente não usa tanto. Então, nosso verbo é compraste, e aí na nossa caixinha do sujeito, né? Quem compraste? Quem que eu colocaria ali? O tu, nesse caso tu. Se tivesse comprastes com S, aí seria o vós, ok? Mas reitero que aqui na nossa região a gente não utiliza tanto essas relações. E aí, tudo isso é sujeito oculto, ou elíptico ou desinencial. Como que eu vou diferenciar ele do indeterminado? Primeira situação, solicitaram a ajuda de todos os indivíduos da área da saúde. Vamos identificar nosso verbo, né? Quem é o nosso verbo? Solicitaram, ok? Esse é o nosso verbo. Achei o verbo, vou procurar o quê? Né? O nosso sujeito. E aí, quem solicitaram a ajuda de todos da área da saúde?
Na minha caixinha aqui do sujeito, eu poderia colocar qual a palavra? Eles. Não posso falar eles solicitaram? Sim. Aí você pode falar, então, professor, então é sujeito, né, oculto. Só que ao invés de eles, poderia ser elas. Olha lá, já tenho duas opções, eles ou elas. Também poderia ser vocês, porque a gente usa o vocês, certo? Então a gente vai ter essas relações, pode ser eles, pode ser elas, pode ser vocês. Ou seja, tem o sujeito? Tem um sujeito. Mas consigo dizer para você quem que é o sujeito? Né? Não consigo dizer para você que é os funcionários. Não consigo dizer que é os governantes. Não consigo dizer que são as equipes hospitalares. Porque pode ser eles, elas ou vocês. Então, existe um sujeito, mas eu não consigo literalmente escrever uma palavra para identificá-los, certo? Importante lembrar, gente, que esse sujeito indeterminado, dependendo do contexto, ele é indeterminado só para a sintaxe ali da frase. Mas, por exemplo, se você está contando uma história, uma narrativa, os meninos saíram para a rua brincar, né? Pediram ajuda ao vizinho para pegar a bola. Quem pediram ajuda? Você não escreveu eles, mas você sabe que esse eles é os meninos. Então aí existe um sujeito implícito, né? Um sujeito semântico subentendido. E aí ele deixa nas relações semânticas de ser indeterminado, tá? O sujeito indeterminado ele vai ser quando for um sujeito literalmente não marcado, ok? Então sempre pensar no contexto, beleza? E aí, pra gente continuar, o sujeito indeterminado, ele pode aparecer em duas situações, né? A gente viu lá o sujeito indeterminado com a terceira pessoa do plural, eles, elas, vocês, e o sujeito indeterminado pode ocorrer com a terceira pessoa do singular e a palavrinha se recordam disso? Né? Então, quando eu tenho aqui, precisa-se de pessoas capacitadas para o atendimento. Vou procurar o nosso verbo como sempre. Quem que é o verbo? Precisa. Achamos o nosso verbo, eu procuro o sujeito. E aí eu questiono, quem que precisa de pessoas capacitadas para o atendimento? Vou olhar aqui na nossa caixinha do sujeito, certo? Achei a minha caixinha do sujeito. E aí eu pergunto, vai ser ele que precisa? Pode ser ele precisa, não vou colocar com C, mas ele precisa de pessoas, pode ser? Pode ser ela precisa? Pode. Pode ser você? Você precisa de pessoas? Pode. Então, existe alguém que precisa, mas eu não sei quem é. Por isso que eu vou denominar novamente ele como sujeito indeterminado, certo? E aí aqui tem uma coisinha além. Tem aqui uma palavrinha C. Essa palavrinha C vai ser chamada de índice de indeterminação do sujeito. E aí é óbvio, se o sujeito é indeterminado, esse índice aqui, esse C, ele serve pra gente entender na oração que não está determinado o nosso sujeito. Por isso, índice de indeterminação do sujeito, ok? Podemos perceber que, ao longo da frase, temos substantivos, ó. Pessoas é substantivo, atendimento é substantivo. Porém, nenhum desses substantivos estão o quê? Sem preposição. Então, você já identificou que não tem como ser um sujeito simples ou qualquer coisa dessa, né? Ó, de pessoas. Não tem como isso daqui ser sujeito, porque tem uma preposição. Mais pra frente, a gente vai ver que isso é objeto indireto, mas aqui deixando claro que pessoas não podia ser o sujeito. Capacitados é adjetivo e atendimento não pode ser o nosso núcleo de sujeito, por quê? Para. Com a palavra para é uma preposição, então não vai ser o nosso sujeito. Por isso que aqui a gente tem um sujeito indeterminado, ok? Mais um exemplo sobre isso, assistiu-se a crise na Europa. Vamos procurar o nosso verbo. Quem que é o nosso verbo? Assistiu. Achei o verbo, eu faço o quê? Procuro o sujeito. E aí na minha caixinha do sujeito, quem que assistiu? Poderia ser ele assistiu a crise na Europa? Poderia. Poderia ser ela, poderia ser você, poderia ser João, Pedro, Geisa, Jorge, Maria, Vitória, não sei. Então, existe alguém que assistiu, mas eu não consigo identificar quem é, certo? Sujeito indeterminado, consequentemente esse C vai ter qual função mesmo? Índice de indeterminação do sujeito. Beleza até aqui? Professora, por que crise não pode ser o sujeito? Olha a crase. A crase marca a junção de uma preposição com artigo. Lembre-se que o verbo assistir, no sentido de ver, quem assiste, assiste a alguma coisa. Ele é um verbo transitivo indireto, então regido de uma preposição. E na Europa, que é adjunto de verbo de lugar, mas a Europa, que é o substantivo, tem preposição, também não poderia ser. Ok, até aqui? Então, sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, que nem a gente viu no slide anterior, ou terceira pessoa do singular com o C, tá? Mais pra frente a gente vai ver, esse C pode estar antes, tá, gente? Tô dando exemplos ele estando na frente, mas ele pode estar antes se você tiver um não, né? Não se precisa, a palavra não puxa o C pra antes. Continua a mesma análise, é que o não puxa o C pra antes do verbo, a gente estuda isso mais pra frente, colocação pronominal.
Para fechar a nossa aula, preciso que vocês tenham uma atenção. Nem tudo aqui são flores, certo? Atenção, existe a possibilidade de eu ter um verbo na terceira pessoa do singular, mais um ser, e ele não ser sujeito indeterminado, ele ser um sujeito simples passivo ou paciente, que é quando a gente tem voz passiva. Não vou explicar agora a voz passiva, só quero que você entenda a diferença. Como? Pediu-se a colaboração de todos. Quem é o verbo? Pediu, certo? Achei o verbo, vou procurar o meu sujeito, ok? E aí eu pensaria na minha caixinha de sujeito. Quem pediu a colaboração de todos? É natural que a gente pense num ele, o ela ou você, igual o de cima. Porém, vocês lembram que no de cima eu estava procurando também as palavras da frente para ver se não podia ser sujeito? Porque, como eu disse lá na aula anterior, o sujeito pode estar na frente do verbo, ele não precisa necessariamente estar antes. Aqui, pessoas não pode ser o sujeito porque tem preposição. Atendimento não pode ser o sujeito porque tem preposição. Crise também não pode porque tem preposição. Mas vamos aqui embaixo. A palavra colaboração, ela tem um artigo só. Quem pede, pede algo. Pode ser a alguém, podia ser a todos, de todos, mas ali o todos que está regido de preposição. A palavra colaboração é o meu substantivo e ele não tem preposição. Isso significa que o sujeito dessa oração vai ser justamente isso daqui, a colaboração de todos, sendo o núcleo colaboração, portanto, o sujeito simples, não é sujeito indeterminado. Se não é sujeito indeterminado, esse ser não pode ter a mesma função que esse. Esse ser aqui não vai ser a expressão do sujeito, porque o sujeito está aqui. Esse ser a gente vai chamar de partícula apassivadora. Por quê? Porque essa frase está na voz passiva. Como que eu entendo isso melhor? Vamos inverter a ordem? Vamos começar com o sujeito? Vamos pôr na ordem direta da oração. Vou começar com o sujeito. A colaboração de todos. E aí eu posso falar pediu-se, mas eu posso abrir esse verbo em dois tirando o C. A colaboração de todos foi pedida. O que foi pedida? A colaboração de todos. Olha lá o nosso sujeito, ok? Então, o nosso sujeito aqui é a colaboração de todos, sendo o núcleo colaboração sujeito simples, ok? Mais um exemplo. Celebrou-se o fim da transmissão comunitária na China, certo? Quem é o nosso verbo? Celebrou. Achei o verbo, procure o sujeito. Poderia pensar, ele, ela, você, alguém, né? O governo, você, alguém. Mas aí, vou olhar na frente, ver se tem alguma palavra, substantivo, sem preposição, que poderia ser o nosso sujeito. E aí, quem que poderia ser? Olha aqui, a palavra fim. Transmissão é substantivo, mas tem preposição. Comunitária aqui é um adjetivo. E na China, adjunto adverbial, mas China tem preposição também. Mas a palavra fim não tem preposição. Então, quem é o nosso sujeito? Tudo isso daqui, né? Sendo o núcleo desse sujeito, a palavra fim. Como que eu provo isso? Inverte a frase. O fim da transmissão comunitária na China foi celebrada. O que foi celebrado? Foi celebrado. O que foi celebrado? Concordância? O fim, certo? O fim daquilo lá. Então, o nosso sujeito está aqui, ok? E, novamente, esse ser vai ser chamado de partícula apassivadora. Beleza até aqui? Tranquilo? Até mais!